Perfeito. Hoje é a aula 14. Pronto. Bom dia, senhores. A gente teve uma discussão pelo SIGA sobre a segunda avaliação, que eu achei bem interessante, mas primeiro a gente vai começar com a aula de hoje, que é sobre Laplace. E no final da aula a gente faz a correção da avaliação e depois abre para uma discussão sobre o resultado e alguns aspectos que eu julgo interessante. Bom, na unidade passada, a gente estudou a transformada de Fourier. Então, vimos, olha, a transformada de Fourier, ela pode ser utilizada na análise de sinais e sistemas. Uma das primeiras e mais importantes propriedades é que uma convolução, que ela é muito importante na análise de sinais e sistemas, porque a partir de um sinal de entrada e a resposta ao impulso de um sistema, por meio da convolução, determina-se a saída desse sistema. E a convolução, o teorema da convolução, diz que no domínio da transformada de Fourier, ou seja, no domínio da frequência, em vez de se fazer uma convolução, tem-se um produto. E outras características. Então, a transformada de Fourier se mostrou bastante interessante para analisar para análise de sinais e sistemas. E hoje a gente vai começar a falar da transformada de Laplace. Laplace, outro pesquisador, eu não sei se ele é italiano, teria que verificar depois, mas ele também criou uma transformada. Né? Aí a pergunta que pode começar é, se já temos Fourier, que serve para analisar sinais e sistemas com várias propriedades interessantes, por exemplo, quando atrasamos o sinal no domínio do tempo, multiplicação pela exponencial complexa, se deriva-se o sinal no tempo, multiplica por j ômega em frequência, por que a gente precisa de outra transformada? Certo? Então, por que a gente vai precisar de outra transformada? Então, aqui a gente já vai ter uma observação importante. A condição de existência, então veja, o que garante a existência da transformada de Fourier é que a integral de menos infinito a mais infinito do módulo do sinal tem que convergir. Se isto não ocorrer, não existe garantia de convergência da série. Então, veja, se por acaso nós trocarmos esse x de t por um h de t, então a integral de menos infinito do módulo do h de t, se isso não converge, lá, olhando na primeira unidade, vai se tratar de um sistema instável. O que é um sistema instável, senhores e senhoritas? Quem pode responder? O que é um sistema instável? Vamos lá. Aquele para pequenas variações ou grandes variações no tempo, pode haver variações inconsistentes. Melhora um pouquinho aí. O que é um sistema instável? Fale a definição, ou então pela definição matemática. Porque, veja, a gente precisa de adjetivos corretos. Inconsistente. O que é inconsistente? Certo? O que é um sistema inconsistente? Você tem que usar a definição correta. O que é um sistema estável? Pronto, o Pedro Ravel mostrou aí de forma correta. O sistema instável é aquele que, quando você tem uma entrada limitada, a saída é ilimitada. Então, nós vimos, olha, um sistema instável não é interessante. Põe um sistema mais simples, um circuito URC. Um circuito URC, o resistor tem um curto-circuito. Você tem uma tensão limitada ali, por exemplo, 12 volts. Se não tem nenhuma resistência, o que é que acontece com a corrente? Vai para infinito.
que a corrente é V sobre R. Então, veja, outro exemplo, suponha que exista uma onda senoidal e, por algum motivo, existe uma reflexão dessa onda. Quando houver essa reflexão da onda, ou num terminal de um guia de onda, ou em algum outro ponto, o que é que acontece? Quando essa reflexão dessa onda corresponder a um atraso de 2π, a mesma onda incidente vai ser a onda que está retornando em fase. Então, quando você tiver o pico da onda que está transmitindo com a onda que está retornando, os dois vão se somar, porque eles estão exatamente alinhados. Então, se esse processo de reflexão da onda for ocorrer várias vezes, essa onda vai se somar várias vezes. Então, você tem um sinal limitado no tempo, o valor ali do sinal senoidal, em que ele vai se somando cada vez mais. Então, o problema das tensões. Então, se você tiver as tensões num sistema qualquer, sempre aumentando, em algum momento, o isolamento vai deixar de existir. Então, quando o isolamento deixar de existir, haverá um curto-circuito, a corrente sobe, aumenta demais e vai gerar problemas. Por que a gente fala isso? Que em algum momento o isolamento pode existir? Porque até mesmo o ar conduz eletricidade. Basta que você tenha 3 megavolts por metro. Então, nesse caso, retornando para cá, a gente tem essa limitação da transformada de Fourier. Ela só vai poder ser utilizada para analisar sistemas estáveis. Então, quando o sistema é instável, a transformada mais aplicada, a transformada que pode ser aplicada é de Laplace, porque um sistema instável, ele não atende à condição de existência da transformada de Fourier. Então, aqui, respondendo a essa pergunta, por que a transformada de Laplace? Porque a transformada de Fourier, ela não consegue ser aplicada a sistemas instáveis. E a preocupação de um engenheiro, seja ele de sistemas, um engenheiro de sistemas elétricos, um sistema eletrônicos, um sistema de comunicações, tem que sempre se preocupar com a estabilidade. Porque se o sistema for para a região de instabilidade, podem aparecer alguns problemas. No caso de um sistema de tensão, pode até matar pessoas na subestação se as tensões ficarem muito altas. Bom, então, analisar sistemas estáveis, eu quero garantir que ele não vai chegar em estado. O sistema está cortando, né? Fica aí. Melhorou agora? Agora está melhor. Agora está melhor. Pronto. Então vamos lá. No caso de um sistema instável, você tem que operar esse sistema para deixá-lo estável. Então, nas técnicas de controle que vocês vão verificar, tem várias técnicas de controle, a ideia é que você deixe o sistema estável. Bom, então aqui, de uma forma bem simplista, a gente já pode determinar duas características da transformada de Fourier e da transformada de Laplace, que faz com que a gente tenha que estudar também Laplace. É porque a transformada de Fourier ela é mais adequada para análise de sinais, enquanto que a transformada de Laplace é mais adequada à análise de sistemas. Porque o sistema, sim, a gente classifica o sistema como estável ou instável. Nos sinais, a gente está mais preocupado em observar o comportamento dele Professor, no domínio. Diga. a sua apresentação caiu. Sim, caiu. Deixa eu voltar para cá. Tela inteira. Tela inteira. Permitir. Porque eu mudei de apartamento recentemente. Claro, fez um serviço meio ruim, a internet caiu de qualidade. Mas vamos lá. Estão vendo minha tela? Agora sim. Pronto.
Então, vindo para cá, como eu mencionei, ó, de uma forma simplista, a transformada de Fourier ela vai ser bem aplicada na análise de sinais, enquanto a transformada de Laplace para sistemas. Porque os sistemas podem ser estáveis ou instáveis. E quando ele é instável, não se aplica a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier, ela dá o comportamento do sinal também em frequência. Muito embora exista aqui essa classificação, várias características vão ser comuns a ambas as transformadas. Então, por exemplo, o teorema da convolução. Então, se na transformada de Fourier uma convolução no domínio do tempo correspondia ao produto da transformada de Fourier de cada uma dos sinais ou da função, em Laplace também, uma convolução no domínio do tempo vai ser um produto no domínio da transformada de Laplace. Bom, e isso daqui, ele vai ser também similar ao caso do tempo discreto. Então, a gente tem um tempo contínuo T e o tempo discreto N. Quando o tempo é discreto, a gente vai ter a transformada de Fourier em tempo discreto. E essa transformada, ela vai ter o mesmo problema da convergência. Se na transformada de Fourier a gente precisa integrar a função, o módulo da função de menos infinito a mais infinito e convergir, na transformada de Fourier em tempo discreto, o somatório do módulo do sinal tem que convergir. Em alguns casos, isso não converge. Quando não convergir, a gente vai ter outra transformada, que é chamada de transformada Z. Essa transformada Z pode ser interpretada como a representação, a versão em tempo discreto da transformada de Laplace. Então, na transformada de Laplace, a gente vai trabalhar com sistemas contínuos. E eu posso trabalhar com sistemas instáveis. Se o sistema for em tempo discreto, a transformada que nós vamos estudar é a transformada Z, e é o assunto da quarta unidade. Bom, então, seguindo para fazer a definição da transformada de Laplace, considere esse sistema que é a nossa configuração clássica, né? Um sinal x de t adentra num sistema cuja resposta ao impulso é h de t e a saída é y de t. Convencionalmente, a gente já está tratando aqui esse sistema h de t, né? Então, o sistema cuja resposta ao impulso é h de t, como um sistema linear invariante no tempo. Então, se o sistema é linear invariante no tempo, a saída y de t vai ser dada pela convolução da entrada com o h de t. Então, se o sistema é linear, a saída y de t é a convolução de x de t com h de t. Bom, e a convolução é a integral de menos infinito a mais infinito do x de tal, t menos tal, h de tal, de tal. Bom, agora suponha que a entrada para esse sistema aqui seja a exponencial. Então, o sinal exponencial, x de t igual a e elevado a st. Em que esse s, essa variável s aqui, é uma variável complexa, dada por sigma mais j ômega. Então, a gente tem uma representação aqui cartesiana, retangular, de um número complexo, que vai ser dado por sigma mais j ômega. Bom, então, substituindo esse e elevado a st nessa expressão, então eu vou trocar aqui, em vez de colocar o x de t, eu coloco e elevado a st, como eu tenho t menos tal, e elevado a s de t menos tal, vezes o h de tal, de tal. Bom, aqui eu tenho uma subtração de expoente, você transforma num produto de potência de mesma base, e vou ficar com e elevado a st. Como a integração é feita em tal, e elevado a st é uma constante. E eu posso chamar esse restante aqui, que não mais depende de tempo, vai depender apenas da variável s. Por quê? E da função h, né? Porque a integração é feita em tal. Então, o que é que a gente observa? Olhe, se o sistema é linear e invariante no tempo,
quando a entrada do sistema é E elevado a ST, a saída vai ser E elevado a ST vezes um H de S, em que esse H de S, obviamente, depende de H de T, porque aqui eu tenho um H maiúsculo e S, a variável da transformada de Laplace. Bom, o que a gente observa aqui? Olha, entrou E elevado a ST no sistema, saiu E elevado a ST vezes H de S. Então, essa exponencial complexa, ela pode ser vista com alta função, ou eigenfunction, né? De altos valores mesmo. Então, veja, lá da álgebra matricial, o que é que nós temos? Se existe uma matriz A, e quando é multiplicada por um vetor, o resultado é uma constante vezes o mesmo vetor, o conjunto de vetores que atendem a essa condição é chamado de quê? Vamos lá, pessoal. Você tem uma matriz vezes um vetor e o resultado é uma constante vezes o próprio vetor. Como são chamados os vetores que atendem a essa condição? São os eigenvetores. Ou autovetores, né? Da matriz A. E essas constantes lambda aqui são chamadas de quê? Autovalores. Autovalores. Então, se na questão matricial, uma matriz vezes um vetor é igual a uma constante vezes o próprio vetor, eu tenho autovetores e autovalores. Aqui vai ser chamado de autofunções. Porque quando você aplica esse sinal à entrada do sistema, a saída vai ser a própria exponencial, que é a entrada, vezes uma constante. Por que a gente pode chamar isso de constante? Porque ela não depende de t. Tá? Essa função h de s, ela não depende de t. E essa função h de s vai ser exatamente a transformada de Fourier de h de t. Então, vejam, aqui a gente tem uma similaridade, uma semelhança muito grande entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier. Ambas são a integral de menos infinito a mais infinito, do h de t, do domínio do tempo, vezes e elevado a menos alguma coisa. No caso da transformada de Laplace, menos e elevado a menos st. No caso da transformada de Fourier, e elevado a menos j ômega t. Então, a transformada de Laplace vai ter essa definição aqui. Então, esse símbolo aqui, igualdade com o triângulo em cima, significa por definição. A transformada de Laplace é a integral de menos infinito da função vezes a exponencial complexa e elevado a menos st dt. E a gente vai usar a seguinte notação. Então, veja. H de t se transforma em H de s. Alguns autores colocam um L em cima dessa seta com ponta dupla para indicar que é a transformada de Laplace. Mas não é necessário, porque se você observar aqui, eu tenho um domínio do tempo e aqui o domínio S, que é o domínio de Laplace. Outra forma de se representar o par de transformadas é que você coloca H de S igual a um Lzinho. Ele coloca aquele L caligráfico. Então, o H de S é a transformada de Laplace de H de t. E, por sua vez, o H de t é a transformada de Laplace inversa do H de S. Aí aqui a gente pergunta, olha, eu tenho duas transformadas, transformada de Laplace e transformada de Fourier. Existe alguma relação entre elas? A resposta é sim, vai existir. Se a gente retornar para cá, diminuir um pouco aqui o tamanho, se a gente retornar para cá e observar que S é igual a sigma mais J ômega, S igual a sigma mais J ômega, se eu faço S igual a J ômega, então se eu faço S igual a J ômega, essa integral se transforma na integral de Fourier. Integral de menos infinito a mais infinito, do H de t, é elevado a menos j ômega t dt. Então, a transformada de Fourier é a transformada de Laplace quando S é igual a j ômega.
Em outras palavras, o que é que eu tenho que fazer com a parte real de S? Zerar. Então, a transformada de Laplace a transformada de Fourier é a transformada de Laplace para sigma igual a zero. Em outras palavras, S igual a J ômega. Bom, então veja. A transformada de Laplace vai ser aplicada com S igual a J ômega igual a X de ômega. Agora, como é que eu posso obter a transformada de Laplace a partir da transformada de Fourier? Da seguinte expressão aqui, ó. Se eu multiplico x de t vezes uma exponencial e elevado a menos sigma t, a transformada de Fourier, né? O que é que eu vou ter? A transformada de Fourier de qualquer função é a integral de menos infinito a mais infinito da função vezes a exponencial complexa e elevado a menos j ômega t. Sinal negativo, dt. Juntando esses dois expoentes aqui, o que a gente observa? Eu fico com E elevado a menos sigma mais J ômega T. Quem é sigma mais J ômega? É o S. Então, de tal sorte que a transformada de Laplace é a transformada de Fourier de T a menos sigma T. X de ômega pode ser visto caso particular de x de S. Então, a transformada basta fazer sigma igual a zero. E o de S, um caso particular, a transformação generalização. Uma ou outra vai depender muito da área. O pessoal usa muito transformada de Laplace. As pessoas de sinais trabalham mais com transformada de Fourier. Mas de tal sorte o que a transformada de Laplace fornece a mais é que ela pode ser aplicada a sinais ou sistemas instáveis, né? O sistema instável. Bom, então vamos para um exemplo. Então, a E elevado a menos a t. Certo? Então, x de t igual a E elevado a menos a t. Qual é essa função aqui? Como é que se chama essa função? Veja que aqui a gente não fez nenhuma especificação, não impôs nenhuma A. Então, A pode ser positivo ou negativo. Quando A é positivo, você tem uma crescente. Então, vamos calcular a transformada de Laplace. Diga. A ligação tá um pouco ruim, tá cortando um bocado aqui. Não sei se é só para Tá mim, mas cortando muito, reclamaram não. aqui também no chat. E a sua tela tá congelando também, às vezes. A tela minha ou a tela transmitindo? As duas. A tela transmitindo. Transmitido, né? Vocês estão vendo agora o exercício em XT. O que eu estou passando aqui. Com o mouse. Agora tá no Meet. Eu estou vendo a sua tela do Meet. Com o nome para a apresentação. Tá no outro. Sim, tá muito lindo. Essa aula tá meio complicada. Veja agora, Acho que parou a se você apresentação. desligar a câmera, já dá uma melhorada. Eu vou fazer isso. Eu vou desligar a câmera e vou deixar só a tela. Desliguei a câmera. Apresentar agora. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, né? Permitir. Agora sim. Agora tá. Pronto, perfeito. Vamos lá. Deixa eu iniciar uma gravação local também, porque aí facilita, porque se ficar muito ruim a gravação do Google Meet, aí a gente vai ter a gravação local, ok? Esperem só um pouquinho. Vou fazer uma gravação local aqui, Simple Screen Record.
tudo local, né? Não precisa fazer a transmissão via internet. Essa é a gravação, pronto. Alô? Oi? Conseguem ver a tela? A gente tá no Meet aqui. Deixa eu verificar A uma tela coisa. tá no Meet. Agora voltou pro Meet. E agora tá na tela. Agora tá no exercício. Na lista, na verdade. Certo. Então, veja. A gente tem aqui um sinal exponencial. AT. Se o A for positivo, é positivo, porque tem o menos AT, ele vai ter uma exponencial decrescente. Se for positivo, é uma exponencial crescente. Nós vimos lá, esse só teria transformada de Fourier se o A for positivo aí, porque aí a função é decrescente e a área converge. Se não for, não teria transformada de Fourier. Aí vamos ver agora como é que se calcula a transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, a definição é integral de menos infinito a mais infinito do x de t é elevado a menos st dt. Como essa está marcada pelo degrau, como essa função está marcada pelo degrau, a integral, que é de menos infinito até mais infinito, vai passar a ser de 0 até mais infinito. Fica menos. Nesse intervalo de 0 a mais infinito, a função é elevada a menos at. Multiplica por e elevado a menos st dt. Juntando esses dois expoentes com e elevado a menos a mais s. Expandindo o s, a gente fica com e elevado a menos a mais j a mais sigma mais j ômega t. E temos que verificar agora isso. Colocando aqui, deixando a parte exponencial separada do restante. Então, veja, eu vou ter agora a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos a mais sigma t, exponencial complexa dt. Da forma como está escrito agora, a gente tem que o resultado é a transformada de Fourier dessa função, e elevado a menos a mais sigma t. Agora, essa função e elevado a menos a mais sigma t, ela só vai existir quando esse expoente aqui for o quê? Positivo ou negativo? Hein, senhores? A mais sigma tem que ser positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque eu tenho esse menos. Então, quando o A mais sigma for positivo, vai existir, porque a condição de integrabilidade absoluta vai ser satisfeita. Convertendo para cá, o sigma tem que ser maior do que menos A. Certo? O sigma tem que ser maior do que menos A. Bom, se isso ocorrer, quanto é a integral de sim, se isso ocorrer, não é? Vamos lá. Se fosse a transformada de Fourier, a transformada de Fourier de e elevado a menos at é 1 sobre a mais j ômega, não é? 1 sobre a mais j ômega. Só que o expoente aqui não é a, é sigma. Então, a transformada de Fourier disso é 1 sobre a mais sigma mais j ômega. E quem é a mais sigma? É o próprio S. Então, a gente vai ficar 1 sobre a mais S ou 1 sobre S mais A. Agora, essa integral só convergiu para este valor de sigma. Ou seja, só vai existir a transformada de Laplace quando o sigma for maior do que menos A. E quem é o sigma? O sigma, se a gente retornar para cá, vamos voltar lá no início, quem é o sigma? É a parte real de S. Então, observem aqui uma diferença já entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier. A transformada de Laplace, a gente apresentou uma função em S, ou seja, a transformada de e elevado a menos at, o de t é 1 sobre S mais A, mas é necessário especificar para quando ela vale.
para quais valores de S ela vale. Ou seja, real de S maior do que menos A. Então, vejam, a transformada de Laplace, ela não vai ser igual à transformada de Fourier, que é especificada apenas por uma expressão algébrica. A transformada de Laplace sempre vai ser representada por uma expressão algébrica e uma região de convergência. Então, nesse caso, o que é que nós temos? E elevado a menos AT ou de T se transforma em 1 sobre S mais A, e a sigla, normalmente, alguns autores eles já converteram para português, chamando RDC. A gente vai usar aqui nesse curso, continuar como ROC mesmo. Então, a Region of Convergence é a parte real de S maior do que menos A. Então, se a gente fizer A igual a zero, se a gente faz A igual a zero nessa expressão, eu fico com E elevado a zero é 1, x de t igual a U de t. Então, a gente já obtém de forma bastante rápida que a transformada do degrau unitário é 1 sobre S. Como A é zero, parte real de S maior do que zero. Vejam que, diferentemente da transformada de Fourier, em que a transformada do degrau era 1 sobre J ômega mais π delta de ômega, aqui eu não tenho mais o impulso na origem. Então, a transformada do degrau é só 1 sobre S. E, observando, tenho que especificar a região de convergência, que é a parte real de S maior do que zero. Bom, vamos fazer outro exemplo aqui e mostrar uma coisa interessante. E justificar por que a transformada de Laplace precisa da região de convergência. Certo? A gente vai fazer o cálculo da transformada de Laplace desse sinal e vamos obter a mesma expressão algébrica anterior. A diferença entre um caso e outro é que vai ser a região de convergência será diferente. Bom, então temos aqui menos E elevado a menos AT, o de T. O de menos T. Então, se é o de menos T, esse sinal só é não nulo de menos infinito a zero. Menos infinito a zero. Quando A é menor do que zero, A é menor do que zero, esse expoente vai virar positivo. Então, com o expoente positivo, quanto maior o T, maior o módulo desse sinal. Como tem um menos, ele vai ficando negativo. Então, ele vem de menos infinito, ele é próximo a zero, e tem o seu valor mínimo aqui em menos 1. Então, este é o gráfico para A menor do que zero. Quando A é maior do que zero, o que é que acontece? Eu vou ter T's negativos, né? Vezes um número negativo, que dá um número positivo. Então, E elevado a número positivo, ele vai aumentar de forma... vai aumentar. E elevado a número positivo, que esse número positivo se cresce. Só que como eu tenho menos, né? Então, ele vem aqui para baixo. Então, esses são os dois gráficos para esta expressão. O da esquerda considerando A maior do que zero, e o da direita A menor do que zero. Bom, mas quem é o x de S? Aquela definição que nós fizemos, né? A transformada de Laplace é a integral de menos infinito até mais infinito, de x de t é elevado a menos st dt. Quem é o x de t? Menos E elevado a menos at. Menos E elevado a menos at. De quanto a quanto? De menos infinito até zero. Menos infinito até zero. Vezes a exponencial complexa elevada a menos st dt. Esse menos vem para fora da integral, junto esses dois expoentes, e ficamos com a integral de E elevado a menos S mais AT. A integral da exponencial é ela mesma. A integral da exponencial é ela mesma. Só que eu vou ter que dividir por menos S mais A. Então, esse menos aqui vai embora, eu fico com 1 sobre S mais A. E vamos substituir os limites de integração, de menos infinito até zero. Substituir o limite zero é simples. Qualquer número elevado a zero, E elevado a zero é 1. Agora, substituir o limite inferior, que é menos infinito. Bom, esse menos infinito, o que é que vai acontecer? Bom, se esse termo aqui, S mais A, ele for negativo, positivo, se esse termo aqui for positivo, aqui eu vou ter o negativo ainda, com o número negativo, vira positivo,
E elevado a infinito, diverge. Mas quando esse número aqui, S mais A, é negativo, eu vou ficar com menos vezes o número negativo, dá um número positivo. Como o expoente, o limite inferior é menos infinito, você fica com um número negativo tendendo ao infinito. E elevado a menos infinito é zero. Então, se isso ocorrer, a substituição do limite inferior menos infinito tende a zero. Mas para que isso ocorra, o sigma mais A tem que ser negativo, que implica em sigma menor do que menos A. Mas nesse caso, quem vai ser a transformada de Laplace? 1 vezes 1 sobre S mais A, que é exatamente a mesma expressão algébrica que a gente tinha obtido na expressão anterior, para o sinal anterior. Agora, qual é a diferença? Que nesse caso, a região de convergência é menor do que menos A. E no outro era a região de convergência maior do que menos A. Então, de tal sorte, o que é que a gente observa? Olha, a região de convergência é importante. Eu tenho que especificar a região de convergência da transformada de Laplace para completamente caracterizá-la. Então, no primeiro caso, aí a gente vai ter a representação da região de convergência. Então, a região de convergência, ela é apresentada no plano complexo. Então, eu vou ter a parte imaginária de S e a parte real de S. Então, esse é o plano complexo. Senhores, como é que é conhecido o plano complexo? Qual é o nome do cientista aí, dos cientistas que levaram o nome aí no plano complexo? Plano de Argand-Gauss. Então, a região de convergência vai ser representada no plano de Argand-Gauss, que é o plano complexo. Como a representação de S é parte real e imaginária, a gente vai ter aqui a representação da transformada de Fourier, de Laplace. Bom, no primeiro caso, a região de convergência foi maior do que menos A, então a gente achura, né, risca aqui essa região maior do que um determinado menos A, e aqui menor do que um menos A. Aí uma pergunta, essa linha aqui, real de S igual a menos A, ela faz parte da região de convergência? Não. Por que não? Porque quando o senhor definiu a região de convergência, desconsiderou o igual a menos A. Pronto, também, mas observe o seguinte, mais do que isso, né? Na região de convergência, essa reta aqui, ela inclui S igual a menos A, não é? Se a gente substituir menos A nessa expressão, ela converge? Não. Então, não vai poder, essa linha aqui, o limite da região de convergência, ela não faz parte da região de convergência. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Já está caminhando aqui. O delta de T, né? O impulso unitário, o delta de Dirac, né? O francês que botou o nome dele nesse impulso. Qual é a transformada x de S? S é a mais simples. Transformada de qualquer função é sempre a integral de menos infinito a mais infinito da função do sinal vezes a exponencial complexa. E elevado a menos st. A propriedade da filtragem da função impulso. A função impulso vezes qualquer função e a integral disso é o valor dessa função no ponto onde o impulso está centrado. Esse impulso está centrado aonde? Em t igual a 0. Então, esta integral é o valor dessa função, substituindo t por t igual a 0. E elevado a 0 é quanto? 1. Então, da mesma forma lá de Laplace, de Fourier, que a gente calculou a transformada e chegou a 1, a transformada de Laplace do impulso é 1. Certo? A transformada de Laplace é 1. De Laplace do impulso é 1. E a Roque? Eu tenho que dizer, olha, a Roque, sempre você tem que falar da região de convergência e da expressão algébrica. A expressão algébrica é uma constante, x de S, a transformada do impulso é 1. E a região de convergência? Como nós não fizemos nenhuma suposição
a respeito de S, para que essa integral convergisse, ela vale para qualquer S. Então, qualquer S é todo o plano S. Então, a transformada de Laplace do impulso unitário é 1, e a sua região de convergência é todo o plano S. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Mostrar outro exemplo. Você tem x de t igual a 3 e elevado a menos 2t menos 2 e elevado a menos t u de t. Quem é o x de s? X de s é sempre a integral de menos infinito a mais infinito. Como essa função está marcada pelo degrau unitário, ela só é não nula de 0 até mais infinito. Nesse intervalo, ela vale 3e elevado a menos 2t menos 2 elevado a menos t. Vezes e elevado a menos st dt. Então, eu tenho a definição da transformada de Laplace. Essa integral aqui, a gente vai dividir em duas, né? A gente tem uma soma aqui uma subtração, né, das duas funções, então a integral resultante é a subtração das duas integrais. E além disso, ainda colocamos, como 3 e 2 são constantes, nós colocamos aqui fora dessas integrais. Aqui do lado esquerdo, o que é que a gente observa? Eu tenho e elevado a menos 2t vezes e elevado a menos st dt. Essa integral é igualzinha a essa daqui, mudando apenas que eu estou trocando a por 2. Então, logo, a transformada vai ser 1 sobre S mais 2, sigma, ou a parte real de S, maior do que 2, menos 2. Então, vamos lá. Essa integral aqui, o resultado é 1 sobre S mais 2, e a região de convergência de S é maior do que menos 2. Da mesma forma, agora eu tenho aqui essa expressão e elevado a menos t, então é em que a é 1, não é? Porque eu fico e elevado a menos at, a é 1. E o resultado dessa integral é 1 sobre S mais 1, real de S maior do que menos a, que nesse caso é menos 1. Aí vejam, eu tenho uma expressão que vale para real de S maior do que menos 2. Tenho outra expressão que só vale, que só converge, quando a real de S é maior do que menos 1. Juntando essas duas condições, a direita de menos 2 e a direita de menos 1, a intersecção delas é que vai servir para as duas, garantir a convergência das duas integrais. E a intersecção entre real de S maior do que menos 2 e real de S maior do que menos 1 é real de S maior do que menos 1. Então, o x de S vai ser 1 sobre S mais 2 vezes 3, menos 2 vezes S, 1 sobre S mais 1, desde que a real de S seja maior do que menos 1, porque essa condição vai garantir a convergência dessas duas integrais. Então, vejam que a gente já determinou aqui a região de convergência. Então, a região de convergência para a transformada de Laplace desse sinal é real de S maior do que menos 1. E agora é só álgebra. Faz o produto aqui, 3S mais 3, 2S mais 4. Como eu tenho um sinal negativo, esses dois ficam negativos. Chegamos a essa expressão final. X de S é igual a S mais 1, 3 menos 2 dá S, 3S menos 2S dá S, mais 3 menos 4 dá menos 1. E no denominador, S mais 2 vezes S mais 1. Então, mais uma vez, nós temos uma expressão algébrica em S, S menos 1 S sobre S mais 2 sobre S mais 1, e uma região de convergência. Então, vejam, na transformada de Laplace, vocês sempre têm que mostrar a região de convergência. Então, nesse caso, é real de S maior do que menos 1. Bom, caminhando para o fim, vamos falar agora um pouco do que é um diagrama de polos e zeros. Que é um diagrama de polos e zeros. Quando x de S é racional, então o que é um x de S racional? É quando você pode escrever x de S na forma de uma razão entre dois polinômios em S. Um que eu vou chamar n de S, que é o numerador, e outro que é o denominador.
As raízes do numerador, elas vão ser chamadas de zeros. E marcado no diagrama por uma bolinha. Então é zero por quê? Porque se você substituir as raízes de n de s do numerador, vai zerar o numerador e x de s também vai ser zerado. E as raízes do denominador. Então as raízes do diagrama vai ser x. Então a ilustração aqui nós temos, pegando o exemplo anterior, x de s igual a s menos 1 sobre s mais 2 sobre s mais 1. E real de s maior do que menos 1. Então vejam. Primeiro, quem é a raiz do numerador? S menos 1 vai ser s igual a 1, né? Então, como é a raiz do numerador, nós vamos ter um zero, que eu indico com a bolinha aqui, em 1. As raízes do denominador são menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. E eu indico com um xizinho. Então, esse gráfico aqui me indica que eu tenho dois polos, um em menos 2 e outro em S igual a menos 1, e um zero em S igual a 1. Mas é convencional também desenhar neste diagrama de polos e zeros a região de convergência. Então, para o exemplo anterior, o que é que nós encontramos? A região de convergência é real de S maior do que menos 1. Então, este semiplano à direita de menos 1 é a região de convergência. Então, nesse caso, o que é que a gente mostra? Primeiro, na região de convergência, nós podemos ter polos? Sim ou não? Dentro da região de convergência, a gente pode ter polos? E por que não podemos ter polos na região de convergência? Vamos lá, senhores. Dentro da região de convergência, Não podemos pode, ter por quê? Porque não converge, né? Exatamente, porque na região de convergência, se você substituir aqui um zero do denominador, um número sobre zero não vai convergir, certo? Não vai convergir. Então, nunca vai existir um polo no denominador. Veja, se por acaso existir um zero aqui na raiz desse polinômio aqui, e você vai ter que analisar e verificar que, por exemplo, o limite aqui ele não vai tender a zero, ele vai convergir, certo? Sempre você vai ter a região de convergência sem polos, porque o polo faz com que o denominador seja zero. Zero sobre uma constante sobre zero vai para infinito. E a minha pergunta anterior foi o seguinte, olha, veja que esse polo aqui ele está em menos 1. Então, como essa reta real de S igual a menos 1 não faz parte da região de convergência, o polo pode estar aqui em menos 1. Veja, nesse caso aqui em específico, a gente tem a ordem do numerador é 1, a ordem do denominador é 2. Então, eu poderia ter dois polos e dois zeros. Mas para ter dois zeros, o que é que a gente faz aqui? Ó? Um polo é o valor para o qual x de S diverge. Então, quando eu quero dizer igualar, matematicamente isso vai fazer sentido um pouquinho mais à frente, que o número de polos é igual ao número de zeros, você considera que existe um zero em infinito. Se você substituir S igual a infinito nessa expressão, o que é que acontece? Um polo, aliás, no infinito, certo? Um zero, aliás, zero, porque eu tenho um zero, o outro zero está no infinito. Por quê? Esse x de S, quando S tende ao infinito, a gente vai ficar com S sobre S ao quadrado. Então, S sobre S ao quadrado, quando S tende a infinito, é 1 sobre S, S tende a infinito, é infinito. Agora, vamos lá. Aqui, façam só uma correção aqui, ó. Esse limite aqui é infinito, viu? Corrijam aqui, ó, por favor, nessa nota de aula. Limite de S menos 1 sobre S mais 1, quando S tende a infinito, é zero mesmo, que ele converge.
tendeu a zero. Vamos só verificar isso. Exato, rapaz. Um zero, dois polos aqui e dois polos também. Um polo em um e outro polo infinito. Logo, o limite de S, quando S tende a infinito, é zero. Fica mais claro, vamos fazer outro exemplo. Aí veja, olha, esse exemplo aqui já é um exemplo mais complexo. Certo? Vamos lá. Eu tenho, mais uma vez, E elevado a menos 2t ou de t, e E elevado a menos t cosseno de 3t ou de t. Como é que eu resolveria isso? Primeira coisa, escrever esse sinal usando a identidade de Euler. Então, cosseno é E elevado a mais J3t mais E elevado a menos J3t sobre 2. O que é que acontece aqui? Agora eu vou multiplicar essa exponencial vezes o E elevado a J3t e também vezes o E elevado a menos J3t. Arrumando essas duas coisas, eu vou ficar que o sinal x de t é E elevado a 2t, meio de menos 1 menos J3t, mais meio de menos 1 mais J3t, o de t. Bom, a gente já sabe, aqui, ó, fez um cálculo anterior, que E elevado a menos AT, o de t, se transforma em 1 sobre S mais A, e real de S maior do que menos A. Então, a transformada dessa primeira parte vai ser 1 sobre S mais 2. A transformada dessa outra, 1 sobre S mais 1 menos J3. Aqui tem um meio, né? 1 meio sobre 1 sobre S mais A. Quem é o A aqui? 1 mais J3. Então, a expressão algébrica por x de S a gente obteve aqui. Bom, e a região de convergência? A região de convergência é real de S maior do que menos A. Então, nesse caso, a parte real de S, você vai olhar a parte real aqui. Então, nesse caso, real de S maior do que menos 2. Aqui, real de S maior do que menos 1. E real de S aqui também maior do que menos 1. Então, eu tenho 3 condições. Uma para cada uma das expressões aqui. Duas são iguais, né? Maior do que menos 1 e uma maior que menos 2. A convergência entre S maior do que menos 2 e S maior do que menos 1 é real de S maior do que menos 1. Então, a região de convergência é aquela em que todas as expressões vão convergir. Bom, e agora é só a gente fazer essa multiplicação aqui, tirar esse mínimo. O mínimo aqui entre esses 3 denominadores é o produto dos 3. Aqui, nessa parte, eu vou fazer S mais 1, e eu tenho S mais 1 desse lado, menos J3 mais J3. Então, eu posso ficar com quadrado. Eu tenho o produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, S mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quanto é J3 ao quadrado? Menos 9. Menos com menos dá mais 9. Expande esse S mais 1 ao quadrado aqui e chega nesse denominador. E esse numerador, aí ele fazendo os cruzamentos, né? Eu vou ficar com 1 vezes S mais 1 menos J3, vezes esse outro. Depois, eu tenho meio vezes S mais 2, vezes S mais 1 mais J3. E agora, meio vezes S mais 2, S mais J1 mais 1 menos J3. Faz aqui esses produtos, que eu não vou... Essa distribuição dos produtos, cancela os números, chega a essa expressão aqui. 2S ao quadrado mais 5S mais 12. O denominador já está mais ou menos fracionado aqui. S mais 2, S ao quadrado mais 2S mais 10. Observando, a transformada de Laplace é uma expressão algébrica e a região de convergência. Então, eu tenho essa expressão algébrica e a região de convergência é R real de S maior do que menos 1. Bom, vamos fazer o diagrama de polos e zeros, né? Então, primeiro,
quem são os polos, né? Quem são os polos? Os polos são os termos que zeram o denominador. Então, veja, os polos estão aqui. Essa expressão que nós chegamos aqui embaixo é o resultado disso. Então, eu vou ter um polo em menos 2, um polo em menos 1 mais J3 e outro polo em menos 1 menos J3. Lembrando, mais uma vez, polos são representados por X, né? Cruzinha aqui. Então, eu tenho um polo em menos 2, um polo em menos 1 mais J3 e outro polo em menos 1 menos J3. E os zeros? Aí vamos lá. Os zeros é o termo, valores de S que zeram o X de S, ou seja, as raízes do numerador. Então, quem é a raiz do numerador? Delta B quadrado menos 4AC dá menos 71. S é igual a menos B, então menos 5, mais ou menos raiz de 71, como é um negativo, né? Então fica mais ou menos J raiz de 71 sobre 4. Qual é o posicionamento? Eu tenho aqui dois zeros, né? Menos 5 dividido por 4 dá menos 1,25. Então está um pouquinho à esquerda aqui da região de convergência. Estimar aqui esse valor. Se fosse 64, a raiz de 64 é quanto? 8. Sobre 4, 2. Então esse número aqui é um pouquinho maior do que 2. Então eu vou desenhá-lo aqui. Agora uma coisa que é interessante nesse diagrama. Qual é a relação entre esses dois polos complexos? Qual é a relação entre esses dois zeros complexos? Eu tenho aqui um polo real e dois polos complexos. O conjugado, né? Um é o conjugado do outro. São conjugados do outro. Aí a pergunta, é coincidência? Não, porque eu não estaria perguntando, né? Então, ó, sempre que o sinal... E isso vai ser uma propriedade que a gente vai falar mais à frente. Sempre que o sinal... Cadê onde é que a gente tá? Tá aqui, ó. Sempre que o sinal no domínio do tempo for um sinal real, então esse de T é real, não tem J aqui. Se na sua transformada de Laplace aparecer um polo ou um zero complexo, o seu conjugado também será um polo ou um zero. Entenderam? Então, se você tiver um polo ou um zero complexo, o seu conjugado também vai ser um polo ou um zero. Ok? Bom, então com isso a gente termina a questão da transformada de Laplace. E agora eu quero tecer alguns comentários sobre a avaliação.